Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos mais uma vez usando este meio para podermos, irmãos, trazer uma palavra de reflexão, de meditação aos irmãos. Como os irmãos sabem, hoje seria mais um culto, né? Uma reunião de oração que nós fazemos nas quintas-feiras, que temos feito nas quintas-feiras, mas hoje ainda não podemos fazer esta nossa reunião devido a ainda estarmos em isolamento social, mas com a graça de Deus nós estamos aqui. O meu desejo é trazer aos irmãos uma reflexão bíblica. Peço a vocês que ouçam, que reflitam, que meditem e que orem também, né? Não podemos estar juntos orando, mas que devemos estar orando nas nossas casas, nas nossas devoções, no nosso culto doméstico, clamando ao Senhor, orando. Enquanto não podemos estar como igreja orando, congregando, mas orando nas nossas casas para que o Senhor nos abençoe e opere também a sua misericórdia, principalmente em relação a essa situação. Hoje então eu queria trazer, meus irmãos, uma meditação aos irmãos dentro desse aspecto, né, da situação, da crise que nós estamos passando nesse momento, uma crise mundial, uma crise também em relação ao nosso país. Eu convido os irmãos a nós abrirmos o Salmo 104, irmãos. Eu não vou ler todo o Salmo, mas eu quero ler alguns versículos, irmãos, apenas para que nós possamos meditar, tirar aqui uma base para nós iniciarmos a nossa meditação. Salmo 104, a partir do verso 13, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 104, a partir do verso 13. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Né? Lá no versículo 22, versículo 20, diz assim, versículo 20: ordenas a escuridão e faz noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Lá no versículo 27, irmãos, diz assim: todos esperam de ti, que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enche de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus nos guie nessa meditação desta quinta-feira, nos oriente, fale conosco pelas suas escrituras, nos dando a direção pelo seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, suplicando, pedindo que nos abençoes. Não podemos nos congregar esses dias, estar com nossos irmãos na nossa reunião de oração, mas podemos, Senhor, usar os meios da internet, da tecnologia para estarmos juntos, num certo sentido, e orarmos, e clamarmos, e ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, que o Senhor nos guie, para que nós possamos realmente entender cada vez mais Tuas Escrituras e entender toda a situação que está ao nosso redor e, correspondentemente, a viver, meu Deus, de tal maneira agradável a Ti, em Cristo Jesus, na obediência aos Teus mandamentos, que venha, Senhor, glorificar o Teu nome e venha beneficiar a nosso país, a sociedade, nesses dias tão difíceis, Senhor, que o mundo está passando. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Louvado seja o Teu santo nome, em Cristo Jesus. Pai, seja conosco. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a nossa meditação
da terça-feira, eu trouxe para os irmãos uma reflexão sobre como crente, como cristão deve reagir diante dessa pandemia atual. E hoje também eu quero continuar falando desse assunto, né? Avançando um pouquinho mais, tratando de um aspecto, de um outro aspecto da situação, né? Para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa orientação. Aí na terça-feira eu estive mencionando que nós devemos evitar duas coisas, né? O pânico e a imprudência, né? A irresponsabilidade. Devemos, portanto, ter fé, ter confiança, ter paz na soberania de Deus, na palavra de Deus, no cuidado do Senhor, e com responsabilidade, que a verdadeira fé é responsável, né? Ou seja, obedecendo os mandamentos, cuidando da nossa vida, cuidando da vida do próximo, evitando realmente, tanto cuidando da nossa vida para nós não nos protegendo desse vírus, como também procurando proteger o nosso próximo, principalmente os mais vulneráveis. Então eu estive falando desse assunto, irmãos. Hoje eu gostaria de avançar então um pouco mais, tratando de outra questão muitíssimo importante também, né, que é sobre como devemos reagir, irmãos, em relação a um dilema que essa pandemia está trazendo, né, sobre a humanidade inteira, sobre as nações, que é a questão de como combater a pandemia e sem quebrar economicamente a nação. Essa é uma questão que está, na verdade, está incomodando todas as nações do mundo, né, que estão afetadas por esse vírus. Praticamente todas as nações estão afetadas. É uma pandemia, então é uma questão muito importante para todas as nações, mas o nosso país ele tem uma situação peculiar, evidentemente, né? Nosso país, todas as nações estão preocupadas com isso, tratando do problema, mas o nosso país tem a sua circunstância, a sua situação econômica, que não é muito boa, e que, portanto, também deve avaliar essa questão muito seriamente, né? Então, como combater a doença, a enfermidade, proteger a sociedade, mas também proteger o emprego das pessoas, proteger o trabalho das pessoas, proteger a vida das pessoas, no sentido também de que elas precisam trabalhar, precisam se alimentar, precisam do seu ganha-pão, né? Então nós não podemos, em nome de combater a enfermidade, destruir a economia. Também não podemos, em nome de proteger a economia, deixar as pessoas morrerem, né? Então é uma equação, irmãos, é uma circunstância bastante complexa que os governantes têm que resolver. É um peso, uma pressão muito grande sobre eles, meus irmãos. Mas nós cristãos, quer dizer, esse estudo eu queria, na verdade, considerar com os irmãos em dois termos. Primeiro, em relação realmente ao que os governantes devem fazer. Evidentemente é muito difícil alguma autoridade chegar a me ouvir nesse momento, né? Mas eu gostaria muito que, quem sabe, esse vídeo ele chegasse às autoridades, às autoridades estaduais, das municipais, estaduais e até mesmo ao governo federal. Quem sabe não chegue, seria um desejo meu que chegasse e pudesse trazer alguma luz e orientação a todas as autoridades do país, principalmente ao poder federal, ao presidente da República, aos seus ministros e assim por diante, não é? Quem sabe esse vídeo não possa chegar até eles, mas a questão, meus irmãos, então é uma orientação também, é uma abordagem que creio, escriturística, bíblica, que poderia favorecer e orientar muitas autoridades. Mas quanto a nós, do povo, que não somos autoridade, irmãos, também eu gostaria de tratar da questão, aplicando também a nós, no sentido de como nós devemos reagir como igreja de Deus, como povo de Deus, diante desses princípios das Escrituras, que as Escrituras Sagradas nos apresentam. A questão, meus irmãos, é muito complexa, é muito difícil, não é? Exige realmente reflexão, precisão nos procedimentos, e tem a ver com a vida humana, tem a ver com a proteção da vida humana, tanto com relação ao vírus, como também com relação à pobreza, à miséria e aquilo que pode
surgir dessa questão do vírus. O Senhor Jesus Cristo fez a previsão de que viria sobre o mundo, eram sinais dos tempos, né? Guerras, epidemias, fomes, e na verdade essas coisas estão relacionadas, nós sabemos disso. Sabemos que as guerras tendem a produzir evidentemente a fome, as crises econômicas, né? Porque pela destruição que elas trazem. Também as epidemias, elas trazem esse tipo de consequências terríveis, tenebrosas, né? Também de crises econômicas devido ao que elas causam na sociedade. E essa presente pandemia, meus irmãos, é uma ameaça muito séria diante da economia mundial, né? Então fica aí essa questão de como os governantes vão agir. Eu gostaria de deixar aqui alguns princípios de como os governantes deveriam agir, mas que também servirá para todos nós, para que nós apoiemos o governo, oremos pelos nossos governantes, apoiemos a nação. Dentro desses princípios nós temos um papel, a sociedade inteira tem um papel dentro disso e muito mais, irmãos. A igreja de Deus, que o Senhor Jesus disse que é o sal da terra, é a luz do mundo. E Paulo vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então a igreja tem um papel importantíssimo, irmãos, dos mais importantes nessa situação toda, para influenciar governos, para orar pelo governo, para agir como cidadão comum, de forma consciente, bíblica, em termos em prol de honrar o nome de Deus e beneficiar a nação toda e todos que estão em sua volta, sua família, seus colegas de trabalho, todas as pessoas, enfim, seus vizinhos, todas as pessoas da sociedade, enfim, todos os seus próximos. A igreja de Deus, ela tem essa grande responsabilidade. Então eu quero falar aos meus irmãos, primeiro meus irmãos da congregação, mas também, irmãos, a todos os amigos, a todos os irmãos das outras igrejas que estiverem ouvindo esse vídeo. Eu peço que vocês divulguem esse vídeo e que muitos possam ser edificados. Orem, eu oro para que, e me ajudem nessa oração também, para que esse vídeo abençoe, influencie, edifique muitas pessoas, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que aqui eu não vou apresentar exatamente uma solução para o problema. O meu propósito aqui é mostrar os princípios que as Escrituras dão para que cheguemos à solução deste problema, não é? Específico. A minha oração é que esses princípios ajudem, quem sabe aí ajudem as autoridades e nós possamos divulgá-los, né? E conversar sobre eles e ajudar também as autoridades e orar pela nação. Então não é que aqui eu vá apresentar exatamente como isso deve ser feito, como essa equação ou como essa situação de ter que resolver o problema do vírus com a questão de proteger também a economia, porque tem a ver com a vida das pessoas. Não que eu vá apresentar exatamente a solução aqui, mas sim os princípios que nos levarão a esta solução, meus irmãos. Que as Escrituras dão suporte para isso. Então nós acreditamos como cristãos que toda a Escritura é inspirada, como diz Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para corrigir, para orientar, para levar o homem a toda boa obra. Por ela nós, como Paulo diz a Timóteo, por ela nós temos conhecimento, nós temos a fé em Jesus, podemos ser salvos pela a verdade que as Escrituras nos apresentam. E também saber como viver, irmãos. E essa prática, essas boas obras, isso tem a ver com como é que vamos resolver essa situação. Deus, ele nos dá sabedoria. Deus é o Criador de todas as coisas, é o Deus da providência e é o Deus que agirá, inclusive por governante, dando-lhe sabedoria. E essa sabedoria, esses princípios estão nas suas Escrituras e é sobre isso que eu quero tratar, meus irmãos, nesse nosso estudo desta noite de quinta-feira, apesar de que aqui eu estou gravando à tarde, né? Mas que estou transmitindo aí, publicando nessa noite de quinta-feira. Meus irmãos, eu gostaria de apresentar um pouco o quadro do que está acontecendo, para que nós pudéssemos começar então a refletir um pouco sobre o assunto, né? Na terça-feira, hoje é quinta-feira, na terça-feira o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento que não me agradou, né? Devido à questão de que eu percebi ali que o pronunciamento dele minimizou demasiadamente a questão
pandemia, né? E isso, irmãos, no meu entendimento, pode gerar baixar da guarda das pessoas, e isso não é bom, isso é muito perigoso, né? Então, aquela questão de ele minimizar a pandemia não foi bom, e eu, com cuidado pastoral, inclusive, os irmãos sabem disso, os aconselhei a não baixar a guarda, não é? E a orar também pelo presidente, pelas autoridades, para que o Senhor lhes guiasse, lhes desse sabedoria, lhes desse juízo. Mas ocorreu que na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, no dia seguinte ao pronunciamento, na quarta-feira pela manhã, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista em que ele apresentou, irmãos, aquilo que nos ficou mais claro para nós, para mim, pelo menos, né, as intenções dele no próprio discurso e do pronunciamento da terça-feira, ou seja, em rede nacional, ou seja, que a intenção, que o cuidado do presidente da República está na questão da economia, né, em salvar a economia para que o país não quebre, para que não venha terríveis consequências sobre a nossa nação. Então isso ficou bem claro, principalmente na entrevista que ele deu na quarta-feira, no dia seguinte ao pronunciamento, irmãos. O que é legítimo, o que é justificável a preocupação do presidente. Ou seja, na minha humilde opinião, eu entendo que o presidente errou em minimizar a questão da pandemia, mas acerta quando se preocupa com a questão da economia. Então, o ponto aí é que precisa haver um equilíbrio entre essa preocupação, né? E esse é o ponto, na verdade, que eu quero mostrar, que as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam. Alguns amigos, irmãos, queridos irmãos, eles também me mandaram material, nós conversamos na quarta-feira, e que leram o texto que eu publiquei no grupo, alertando contra o perigo de baixarmos a guarda, e defenderam também muito, irmãos, a questão da saúde econômica, que é muito importante para o país, né? E eu agradeço a esses irmãos por esses alertas, por esses materiais que me enviaram, e que também me ajudaram a refletir nessa questão. É uma questão muito complexa, uma questão muito delicada, meus irmãos, que nós precisamos então tratar com muito cuidado, né? E todos os pastores e os homens, os ministros do Evangelho, devem se debruçar nesse momento sobre essa questão, procurando orientar suas igrejas. O meu desejo, irmãos, com a graça de Deus, é fazer isso, né? Mostrar para vocês os princípios para como nós devemos agir em relação a essa situação. Então, o que fazer diante desse dilema, verdadeiramente um dilema, né, entre a questão do combate ao vírus e a questão da saúde econômica, do país não quebrar. Quer dizer, se nós, o ponto é esse, se nós, e nisso o presidente deixou claro, nós devemos concordar, é uma questão óbvia, se simplesmente as pessoas pararem, né, não trabalharem mais, quebra tudo. Hoje nós estivemos não trabalharem mais por um período muito grande, vai quebrar a nação, né? E o nosso país, ele é um país que não está bem economicamente, né? Vem de um prejuízo muito grande nas décadas passadas e precisa realmente de um cuidado muito grande, muito delicada a situação. E isso é a situação que nós vivemos então, meus irmãos, e que nós temos que cuidar dessa circunstância. Então, fica a questão como resolver essa situação. Hoje eu estive vendo um debate na CNN Brasil e até indiquei aos irmãos do grupo para que assistissem, e os debatedores ali falaram exatamente da questão do que se chama isolamento vertical, que é a proposta exatamente do governo, de que as pessoas não parassem de trabalhar, mas que elas estivessem ali, as pessoas que não estão no grupo de risco trabalhar, se fosse trabalhar, e se isolasse apenas as pessoas que estão no grupo de risco, né? Houve esse debate, e dentro desse debate, meus irmãos, um dos que estava participando ali, os debatedores, ele apresentou a questão grave das empresas, no sentido de que dentro de as empresas pequenas, dentro de 10 dias paradas, elas terão sérios problemas, né? E há muitas pequenas empresas no Brasil que sustentam a economia, e que também as médias empresas vão ter problemas no maior período de dias,
mas vão ter também, e as grandes empresas também vão ser afetadas. Então a questão é muito séria, irmãos. Então que a gente tem que observar a questão de tratar da saúde das pessoas, proteger a saúde das pessoas, mas não se pode, em termos práticos, parar definitivamente por um período indeterminado. Essa é uma situação muito prática, muito clara. Eu acho que ninguém pode negar isso. Isso é bastante óbvio, né? Eu não tenho, irmãos, e como eu disse para vocês no início, eu não tenho intenção aqui de apresentar uma solução técnica, né? De apresentar para vocês um ponto, vamos seguir esse caminho exatamente. Não é esse o meu desejo aqui. Sobre a questão de isolamento total ou de isolamento parcial, eu realmente não vou entrar nessa questão diretamente, né? Vou dar apenas uma opinião pelo que eu posso observar no final sobre esse aspecto, mas o meu ponto aqui, o meu estudo aqui não é de tratar diretamente e apresentar diretamente uma solução e como nós devemos agir dentro dessa circunstância. Como eu disse desde o início, eu não vou fazer isso porque não me sinto em condições de dar uma opinião absolutamente certa sobre isso, mas o que eu quero fazer aqui, irmãos, é apresentar os princípios das Escrituras quanto a como se pode chegar a uma solução para o problema. As Escrituras, elas nos dirigem a isso, né? Isso pode ser benéfico, como eu disse, tanto para os governos, para alguns governantes que chegar a ouvir este estudo, como também para o povo em geral, especialmente para a Igreja de Deus e para a nossa congregação, que eu estou falando em primeiro lugar, mas para onde chegar este vídeo, algum irmãos que possam ser edificados, fortalecidos nesse vídeo, né? Na verdade, o meu interesse primário é esse, dar uma orientação aos membros da congregação e aos cristãos, mas também que sirva, quem sabe, para que algum governante ouvindo, ele possa também ser orientado, e eu realmente desejaria muito que assim fosse, né? Mas, irmãos, esse é o meu ponto, né? A Bíblia, ela tem princípios. Eu comecei com este salmo porque este salmo, ele apresenta para nós aquilo que pode ser posto exatamente em relação às duas coisas, tanto a proteção da vida, que é muitíssimo importante na questão de proteger do vírus, nós precisamos proteger a população do vírus, como na questão também da proteção da vida, de novo, porque não deixa de ser a proteção da vida no sentido de proteger a economia, tanto proteger a vida no sentido de proteger do vírus, proteger a vida, como também é proteger a vida defendendo a economia, também proteger a vida, porque isso depende da vida, a vida das pessoas depende disso também. E aqui o nosso Senhor, ele apresenta as duas coisas, irmãos, nesse Salmo 104, quando ele mostra que o Senhor, ele opera de tal maneira para que o trabalho corra, né? E a economia gire e aconteça aquele grande processo da compra, da venda, da produção, da compra, da venda, da distribuição, do comércio. Então, meus irmãos, isso faz parte da providência divina e de como Deus organizou as coisas, e por esse meio o Senhor mantém o homem, não é? Então o texto aqui ele diz claramente que o Senhor, no versículo 13, ele rega os montes, desce as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então ele faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Então Deus dá as condições para que o homem trabalhe, para que o homem produza, irmãos, e possa viver, porque desde o Gênesis o Senhor disse que ele fazia parte também da maldição, não o trabalho, mas a dificuldade no trabalho, do suor do teu rosto, né? O suor do rosto o homem iria comer o seu pão. Então Deus dá condições
para que o homem exatamente trabalhe e coma e viva, porque se ele não tiver trabalho, se ele não tiver de como se sustentar, não vai ter o pão, não vai ter o alimento, não vai ter suprimento das suas necessidades, também a sua família não vai ter, e ele vai morrer, e aí vem a miséria, vem as fomes, e vem as crises, né? Nós temos aqui o Senhor dizendo que, no versículo 22, nasce o sol e logo se acolhe, e se deita nos seus povis. Então sai o homem à sua obra e o seu trabalho até a tarde. Então Deus dá ao homem o trabalho, Deus dá ao homem a questão de ele poder ganhar o seu pão. E isso faz parte da vida. Nós temos que defender esse aspecto do trabalho. Nós temos que defender esse aspecto, irmãos, de o homem poder, ele manter-se, ele poder ter condições de manter a sua vida. Isso é bíblico, isso é das Escrituras, isso vem de Deus, isso é de Deus, isso é a obra de Deus, né? Mas também, irmãos, em segundo lugar, nós observamos que o Senhor diz que a vida e a morte estão nas suas mãos. Então, no versículo 27, a palavra de Deus diz aqui: todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enchem de bens, escondes o teu rosto e ficam perturbados, e se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Então nós temos aqui que a vida, o Senhor dá a vida, enche de bens, dá a vida, quando ele esconde o seu rosto, ele tira o fôlego, morre e volta para o pó. Mas no versículo 30 diz: envia o teu Espírito, são criados, assim renovas a face da terra. Ou seja, irmãos, Deus dá a vida, Deus tira a vida. A vida e a morte estão nas suas mãos. Então a vida vem de Deus. E lá no 6º mandamento, no capítulo 20 do livro de Êxodo, o Senhor diz: não matarás, colocando que a vida vale, segundo também lá no livro de Gênesis, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a vida humana, ela tem um valor muito grande, porque Deus deu a vida, Deus criou o homem, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso a vida humana tem tanto valor, mais valor que a vida, por exemplo, dos animais, né? Então, meus irmãos, deve ser preservada, e Deus cuida da vida dos homens. Então nós temos que esse vírus que está matando, já matou milhares de pessoas, que é uma ameaça real, é obrigação de todos nós, especialmente dos governos, mas de toda a sociedade, na verdade, de cada ser humano, e de maneira, irmãos, ainda mais forte em relação aos cristãos, que devem ser exemplo disso. Devemos defender as pessoas desse vírus, devemos protegê-las. E nós sabemos hoje, pelos estudos, pelo que temos sido informados pelos especialistas, que existe um grupo de risco: os idosos, os diabéticos, os cardíacos. E essas pessoas, elas devem ser protegidas, elas devem ser guardadas desse vírus, protegidas desse vírus. E os governos e a sociedade em geral devem agir de maneira sábia, de forma que esse vírus não mate muitas pessoas, né? Já matou muita gente, mas que não mate muitas pessoas. Então nós temos aí, biblicamente, irmãos, a verdade de que o trabalho tem que ser defendido, porque tem a ver com a vida das pessoas, e a própria vida, mais diretamente, também tem que ser defendida contra tudo aquilo que vem, e esse vírus especialmente, que combate a vida. Seria quebrar o 6º mandamento, não fazer nada, não fazer absolutamente nada. Mas também seria quebrar o 6º mandamento, destruir o trabalho das pessoas, destruir a economia. Então nós temos essa situação em que nós temos que defender tanto um como o outro, e que essas duas coisas, elas dizem respeito à vida humana. Precisamos preservar a vida humana, protegendo as pessoas do vírus, mas precisamos também preservar a vida humana, preservando a economia, preservando o trabalho, preservando o emprego das pessoas. E aqui, irmãos, essas coisas não se combatem, na verdade, escrituristicamente. Então, o que é que nós temos, meus irmãos? É que essas coisas, uma não combate a outra, mas, na verdade, dentro da providência, dentro dos princípios das Escrituras e dentro das orientações do Senhor, essas duas coisas devem concorrer.
devem andar juntas, não se combater. Ou seja, eu não devo escolher entre uma e outra, na verdade, mas eu devo procurar proteger as duas. Tanto eu devo agir de forma a que as pessoas sejam protegidas do vírus, como eu devo agir de forma que as pessoas, fazer tudo que é possível para que as pessoas tenham seus empregos e a economia possa girar, possa continuar razoavelmente bem, ou mesmo que não bem, diante dessa crise, mas que possa se recuperar e não venha quebrar de uma vez e não venha destruir a economia. Então, irmãos, essas coisas não se combatem, mas é preservar a vida, tanto uma coisa como outra. Portanto, não há contradição aqui, mas há uma concorrência, uma concordância, uma harmonia em que devem ser elevados procedimentos, devem ser executadas ações, procedimentos que venham preservar a vida nesse sentido duplo, de preservar os empregos e de proteger as pessoas na economia, preservar as pessoas do vírus e manter a economia do país. Agora, como fazer isso? Essa que é a questão que está aí diante de nós, ou seja, o desequilíbrio seria pecaminoso, seria contra as Escrituras, ou seja, preferir um ao outro, mas a questão aí é o equilíbrio, meus irmãos, o equilíbrio e salvar, na verdade, preservar a vida nos dois sentidos. Então, meus irmãos, eu gostaria de, tendo feito essa introdução, de lhes apresentar algumas orientações das Escrituras, como nós poderemos chegar a uma solução para esse problema, para essa situação, ou seja, de não desequilibrar, não jogar para um lado, esquecer o outro, mas ter uma posição equilibrada e chegar a uma solução concreta para esse problema que está aí diante de nós. Como agir, como fazer, o que fazer, afinal. Como eu disse, eu não vou chegar aqui e responder exatamente o que fazer, meus irmãos, mas eu gostaria, nesses estudos, de que nós dessemos alguns princípios sobre como chegar a uma solução. O que a Bíblia diz a respeito, sobre como podemos chegar a uma solução dessa, em relação a este assunto. E no finalzinho fazer algumas aplicações para todos nós, meus irmãos. Então vamos pensar, eu vou ler com vocês 3 versículos do livro de Provérbios, que mostram os princípios das Escrituras sobre como poderemos chegar a uma solução para este problema, preservando a vida, tanto no sentido de preservar a economia, como proteger as pessoas do vírus. Como podemos chegar a essa solução? A Bíblia, ela mostra princípios para os governantes, para as autoridades, e que nós, ao conhecermos esses princípios, nós podemos espalhar esses princípios, falar desses princípios, divulgar esses princípios, ajudar os governantes, orar por eles também, clamar para que esses princípios e essas verdades das Escrituras cheguem a eles, Então, quais são? Eu gostaria de ler alguns provérbios aqui, Na verdade são 4 provérbios, 4 versículos. O primeiro é o provérbio, aquele que eu já li na terça-feira, Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Eu peço aos meus irmãos, por favor, abram comigo as suas Bíblias, no capítulo 22 do livro de Provérbios, no versículo 3, irmãos. Observem o que as Escrituras elas dizem aqui. Provérbios 22, versículo 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Vou ler de novo. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Vamos pensar então o que as Escrituras nos ensinam aqui. Primeiro, irmãos, que o mal aqui pode se referir a uma calamidade, como essa que nós estamos vivendo hoje, desse vírus matando pessoas e destruindo as economias dos países. É uma calamidade, A palavra de Deus, então, ela vai mostrar o seguinte, que o prudente, que é aquele que é sensato, que é aquele que é sábio, que é aquele que consegue, irmãos, observar as coisas de acordo com a realidade e agir de acordo com a realidade, não negando a realidade, que tem prudência, portanto, que é sensato, que sabe observar, decidir bem as coisas. Esse homem, meus irmãos, ele vai fazer algumas coisas aqui, segundo as Escrituras. Então, a primeira coisa que nós precisamos é dessa prudência.
Esse é um processo, portanto, todos os governos devem ter, nesse momento, prudência, devem ter sensatez. E há um processo nas Escrituras que mostra exatamente esse caminho da prudência, esse caminho da sensatez. Primeiro, meus irmãos, ele examina, a Bíblia diz aqui, o prudente prevê o mal. Isso tem a ver não é só de ver o mal ali, né, chegando, só de olhar para ele, vê-lo, mas de conhecê-lo, de prever, no sentido de examinar minuciosamente, né, aprender a respeito o mal que está diante de nós. Está diante de nós. Ou seja, examiná-lo com precisão, conhecê-lo, estudá-lo, investigá-lo, examiná-lo. Então a primeira coisa que precisa ser feita é isso, é preciso ter um exame minucioso deste mal que está se abatendo sobre a sociedade mundial, meus irmãos. E eu digo, em que sentido? O mal no sentido mais abrangente, não só o mal no sentido do vírus em si, mas o mal também no sentido do que o vírus pode, a consequência que o vírus pode trazer sobre a sociedade. E aí nós então poderemos enxergar o mal no sentido maior, no sentido exatamente do equilíbrio, que eu lembro de novo do Salmo 104, ou seja, nós temos que investigar o mal no sentido não somente de que ele está destruindo a vida, no sentido mais físico, atacando a vida das pessoas e matando a vida das pessoas, mas também no sentido de que está atacando o trabalho, de que está destruindo a economia, de que está destruindo o trabalho. Então, investigar o mal, eu gostaria de dizer assim, nesse sentido, não seria apenas investigar apenas o aspecto físico e a questão de como o vírus processa a enfermidade, causa a enfermidade e a morte na vida das pessoas, mas também na consequência, irmãos, ainda mais larga que essa, do mal no sentido abrangente, tanto nesse sentido como no sentido de destruir a economia, ou seja, o mal à vida, a calamidade no sentido abrangente, não apenas de matar diretamente as pessoas, mas também de matar o trabalho das pessoas. Então eu penso que aqui, irmãos, tem que ser feito um exame abrangente, equilibrado, no mal no sentido, exatamente no sentido de que ele destrói a vida nos dois aspectos. Mata as pessoas diretamente, mas mata também a economia e mata o trabalho. Então é nesse sentido que o mal deve ser investigado e tem que ter um equilíbrio aqui, porque senão não vamos chegar a uma solução. Se porventura examinarmos o mal apenas no aspecto direto de que ele mata as pessoas, do que o vírus causa, nós não estaremos analisando o mal de maneira precisa, essa calamidade, não estaremos investigando, porque estaremos esquecendo que ele está destruindo também no outro aspecto. Por outro lado, se nós olharmos apenas para o aspecto da economia e não observarmos também o aspecto de que ele está matando as pessoas, o vírus está matando diretamente as pessoas, também nós não teremos uma avaliação correta do mal, porque nós teremos apenas uma avaliação do aspecto desse mal, do lado desse mal. Ou seja, concluindo, nós temos que ter um equilíbrio na avaliação, no sentido de que as duas coisas vão ser avaliadas. O mal vai ser avaliado no sentido de que ele está combatendo a vida nos dois aspectos, ele tem que ser investigado assim, ele tem que ser avaliado assim, porque senão nós não vamos chegar a uma investigação realmente de como é esse mal. Então primeiro temos que entender o mal, temos que entender essa calamidade, qual a natureza dele, e não vamos entendê-lo se nós não olharmos os dois aspectos. Então, não pode ser feita uma escolha aqui. São as duas coisas. O mal, nesse sentido, ele está abrangente, ele está destruindo a vida nos dois aspectos. Quando esse mal ele é examinado nesse sentido, conhecido, avaliado, tem que ser feito um estudo minucioso dele nesse amplo aspecto, e aí preciso que os estudiosos examinem dessa maneira. É preciso fazer essa investigação. Quando isso ocorre, aí nós vamos saber quem ele é, conhecer o mal na sua natureza, então vamos poder nos livrar dele. E aí vem o segundo aspecto, porque a Bíblia diz aqui, o prudente prevê o mal e esconde-se. Esconde-se, ele vai se esconder. Mas os simples passam e acabam pagando. Então, ele se esconde no sentido de que ele cuidadosamente se esconde. Não é apenas um esconderijozinho ali, faz de conta, mas ele cuidadosamente se esconde. Ele de fato se esconde, ele de fato se protege do mal e o mal não atinge. Então, prudência é isso. Prudência é investigar o mal, é conhecer o mal,
é saber do que se trata, então, para que nós possamos nos esconder dele, nos proteger dele, né? Então ele vê o mal, ele sabe que aquilo ali é mal. Se não sabe o que é mal, se não sabe que aquilo é mal, ele não vai se esconder. E o que vai acontecer? É o outro lado. Terceiro lugar, o simples não faz isso. Quem é um simples? O simples é um ingênuo. O simples é aquele tipo de pessoa insensata, tola, que não sabe exatamente discernir entre o bem e o mal. Ele considera todos muito bom. Ou não tem como fazer essa avaliação. E aí ele não avalia o mal, ele não conhece o mal, ele não reconhece o mal. Ele então passa, meus irmãos, ele continua andando, vamos dizer assim, e o mal o atinge, e aí a Bíblia diz, e acaba pagando, e acaba sendo então condenado, sofre a pena. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de dizer aos irmãos é que nós não vamos chegar a uma solução sem que sem que seja feita uma avaliação real, abrangente desse mal, dessa calamidade que está vindo, que está se abatendo sobre o mundo. Se nós escolhermos um lado, nós já estaremos totalmente errados. Mas temos que avaliar de forma abrangente, e aí nós vamos conhecer, e aí nós vamos poder nos prevenir, vamos poder nos socorrer, vamos poder nos esconder, vamos poder nos proteger desse mal, e o mal não vai nos atingir, ou se nos atingir, nos atingirá de uma maneira muito mais atenuada do que se nós não conhecermos. Então, irmãos, se isso não for feito, se formos ingênuos, se formos tolos, se não fizermos uma avaliação correta nesse aspecto mais amplo, o mal atinge, bate e destrói. Esse é o princípio. Agora, como pode ser feito esse processo? E aqui o meu próximo ponto é esse, de avaliação desse mal, de conhecimento desse mal, de esconder-se desse mal e de livrar-se desse mal. Aí que entra a questão dos conselhos, da discussão, da reflexão em termo conjunto, meus irmãos, em termos de que as pessoas, elas devem, especialmente os governos, devem se munir dos melhores conselheiros para exatamente examinarem o mal de forma precisa, porque se isso não for feito, não haverá exame do mal. Então a Bíblia mostra que precisa-se ser examinado o mal, mas a Bíblia também mostra que isso só será feito em termos, eu vou mostrar agora para vocês em Provérbios, se isso for feito em termos de muitos conselhos e muitos conselheiros analisando aquele mal de forma exaustiva, para que então nós possamos reagir de forma apropriada. O próximo provérbio então que eu quero olhar um pouquinho com vocês, por favor abra, é Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. 11, 14. Então veja o que a Escritura ela diz aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Eu vou repetir aqui. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. E aqui, meus irmãos e amigos, todos vocês estão me ouvindo, a Bíblia ela começa a nos orientar, e há outros provérbios que vão nessa mesma linha, os outros que eu vou ler, da questão dos conselhos, da questão também dessa união para nos aconselharmos e avaliarmos, né, a situação. Então, não havendo bons conselhos, primeiro, se não tiver esses conselhos, se não tiver ninguém estiver se aconselhando, se ninguém estiver orientando, pensando e trazendo bons conselhos, o povo cai. O povo cai. Aqui se refere à morte mesmo, uma morte violenta. Terá morte violenta, terá destruição, terão calamidades, ocorrerão calamidades. Então, se não existir isso, se não houver conselhos, a Bíblia está dizendo aqui que terá consequências drásticas, ocorrerão mortes, tragédias, irmãos. Isso é muito, muito, muito sério, né? Muito sério. Mas observe que ele continua dizendo no verso 14: mas na multidão de conselhos há segurança. Mas na multidão de conselhos, ou seja, não é pouco conselho, não é um conselho de apenas uma pessoa, mas a multidão de conselhos há segurança.
Há salvação, há livramento, no sentido de, aqui, como esse dicionário coloca, no sentido de que há um livramento, Deus está livrando, mas por meio dos homens, operando através deles, exatamente porque eles estão se aconselhando, eles estão pensando, eles estão refletindo, e Deus trará livramento através dessa multidão de conselhos, de reflexões, e assim foi. Bons conselhos. Veja, quero também colocar aqui, não é qualquer conselho, não é um mau conselho. A Bíblia diz lá em Romanos, aliás, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então não é um mau conselho, não é o conselho do pecado, mas são os conselhos prudentes, são os conselhos sábios, porque só o sábio pode analisar o mal, entender o mal. Então são os conselhos sábios, são os bons conselhos. Mas o fato é, não há salvação se não existirem conselhos, se não existirem conselheiros, se não existir reflexão. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: eu imagino, amigos, eu quero aqui sugerir, dentro deste aspecto, que a situação atual nós temos que ouvir pelo menos dois grupos de pessoas, de estudiosos, em duas áreas, exatamente na área sanitária, da questão médica, e toda essa questão daqueles que estudam as epidemias, que gastam e dedicam as suas vidas a isso, recebem dons e talentos de Deus e oportunidades na providência, e estudam sobre isso. Tudo isso é bênção de Deus. Nós precisamos ouvir essas pessoas. Nós precisamos ouvi-las, porque Deus tem dado a elas capacidade, condições de elas estudarem, de elas avaliarem, de elas investigarem o mal, no aspecto do vírus, por exemplo, do que ele causa no corpo das pessoas. Questões estatísticas, questões do que tem acontecido já nos outros países. Nós brasileiros já temos essa oportunidade, né, de poder, ou que outros infelizmente não tiveram, mas nós estamos tendo isso, de poder olhar para o que aconteceu nos outros países e investigar e avaliar, né, e de termos também as avaliações de especialistas dos outros países, como eles trataram, como eles estão tratando a questão do vírus. Mas também nós temos que ouvir um segundo grupo de especialistas, que são da área econômica. Essas pessoas que dedicam as suas vidas a estudar a economia, as relações, o mercado, como essas coisas se processam. Essas pessoas dedicam a sua vida também. Deus lhes dá a bênção, Deus lhes dá condições, oportunidades na sua providência, talentos, dons, inteligência, para que eles estudem. Então nós também temos que ouvi-los. Então nós temos que ouvir os dois grupos aqui e, meus irmãos, chegarmos a um consenso. Se isso não existir, haverá uma calamidade. Se ouvirmos só um lado, sem ouvir o outro, seja qual for o lado que ouvir sem ouvir o outro, não é um bom aconselhamento. Eu creio que aqui nós chegamos num aspecto importante, mas tem que se ouvir os dois lados e se chegar a um consenso, a um equilíbrio, a um debate, uma reflexão sobre como podemos agir nessa circunstância, ou seja, de defendermos-nos do mal, tanto no sentido do vírus, como no sentido da quebra, da destruição dos empregos. Essas duas coisas estão unidas. Então, esses dois grupos de especialistas têm que ser ouvidos e têm que ser refletido aí. O que pode ser feito, afinal de contas? Né? E Deus vai livrar assim, irmãos, por intermédio da agência humana, por intermédio da inteligência, da capacidade que Ele dá. A bênção de Deus está nisso, e a orientação aqui de Provérbios é que isso seja feito. Outro provérbio que eu quero ler com vocês, que está no capítulo 15, versículo 22, Provérbios 15, 22, por favor, leia a sua Bíblia comigo, capítulo 15, versículo 22. As Escrituras, elas dizem assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Vamos então avaliar aqui. Quando não há bom conselho, aqui está se referindo mesmo a uma assembleia, a uma conversa de pessoas se reunindo para conversar, pessoas se reunindo para se aconselharem, para refletirem juntas, para conversarem sobre um assunto. E é isso que tem que ter. Tem que existir conselhos, assembleias, reuniões, aconselhamento. Se isso não acontecer, se não houver isso, os planos se esvaem, ou seja, os planos se frustram, tornam-se sem efeito.
Por quê, meus irmãos? Porque se não houver essa avaliação de muitos conselheiros, não haverá essa avaliação do mal em si. Os planos vão se frustrar, as pessoas vão decidir coisas sem avaliar corretamente, não vão fugir do mal. Lembrando o primeiro provérbio que nós lemos, vão passar e o mal vai cair sobre elas, vão ser penalizadas, vai se esvair, vai ser frustrado toda a decisão. Então é preciso a multidão dos conselheiros, é preciso assembleia, é preciso debate, discussão, reflexão sobre o assunto. Isso tem que acontecer urgentemente agora, gente. É preciso que isso seja feito com urgência. É preciso que seja ali debatido as coisas. E observem, a Bíblia então vai dizer que os planos se dispersam, mas olha o que ela continua dizendo no capítulo 15, no versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam, ou seja, eles permanecem, eles ficam fixos. Ali vai dar certo. Vai dar certo porque aquilo está amparado pela multidão de conselheiros. Há uma profunda avaliação do mal, há então percepção da natureza do mal, há decisões corretas sendo tomadas, então vai se firmar. Isso com a bênção de Deus, porque isso aqui são orientações do Senhor, e Deus age dessa maneira, e Deus abençoa as nações, e a sua igreja, o seu povo dessa maneira. Nós podemos entender assim pelo que Provérbios está dizendo aqui. E observe que há um outro texto que eu queria ler em conexão a esse. Vocês podem ler comigo, por favor, Mateus 12, 25 e Lucas 11, 17. Eu vou ler só Mateus, tá? Mateus 12, 25, que diz assim a Sagrada Escritura. Mateus 12, 25, a palavra de Deus diz aqui para nós, amigos. 12, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amigos, o reino dividido é devastado, vira um deserto. Toda casa dividida não subsiste, vira um deserto, vira uma calamidade, divisão, brigas. No reino produz calamidade. E se eu pudesse aconselhar os nossos políticos, os nossos governantes, eu queria lhes dizer isso: parem de brigar, parem de se atacar. A situação é grave, e é grave para vocês também. Não vai ser grave só para o povo, vai ser grave para vocês também, é grave para todos. Há uma necessidade urgente de preservação da vida humana, de todos. Que haja um consenso, que hajam assembleias, que hajam reflexões, que haja sim debates, que as pessoas discordem, mas que elas possam discordar não querendo atacar-se, mas querendo resolver o problema. Infelizmente, o que nós temos visto muitas vezes na política neste momento é de que há um jogo de poder e de que políticos se atacando, e isso não é a hora. A hora é de assembleia, é de consenso para atacarmos o problema. O problema é o vírus, o problema é a questão econômica, e isso tem que ser resolvido. Então, se eu pudesse aconselhar nossos políticos, eu diria isso. Mas há o aspecto de que se faça uma reunião, uma grande assembleia, como eu disse há pouco, entre os que são especialistas na área econômica e na área de saúde. Precisamos chamar essa gente para discutir, para refletir, para pensar. Isso é urgente que seja feito. Outro provérbio que eu quero ler com vocês é o capítulo 24, versículo 6. Capítulo 24, versículo 6. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Em que as Escrituras elas vão dizer assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Provérbios 24, versículo 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Isso é muito importante. Vamos ver então. Com bom conselho se faz a guerra. Nós estamos numa guerra, gente. Meus amigos, meus irmãos, é uma guerra. É a humanidade lutando contra um vírus e contra a crise econômica. É uma guerra contra a vida humana. Está ameaçando a vida humana, tanto no aspecto do vírus em si, como no aspecto da crise econômica. Então é uma guerra.
E como é que se faz a guerra? Com conselhos prudentes, exatamente com esse aconselhamento, com essa assembleia, com essas reflexões, com essas conversas, com esses diálogos, não para brigar, não por questões de vaidade, mas por questão de chegarem a uma reflexão sobre como defender a vida, como vencer este mal. Com conselhos prudentes farás a guerra, farás a batalha e vencerás, porque dizia a vitória na multidão dos conselheiros. É interessante que todos esses textos da Bíblia falam que não é só para um homem ficar pensando. Aqui, é claro, se refere muito ao governo, aos reinados, às autoridades e às grandes decisões que as autoridades têm que tomar para o benefício do seu povo. Então não se faz isso. E nós estamos vivendo um momento crítico do mundo, um momento crítico do nosso país, e há uma necessidade de multidões de conselheiros, de pessoas refletindo, pensando sobre esse aspecto. A população em geral, falando disso, conversando sobre isso, né? Hoje nós temos a internet, né? De maneira ordeira, organizada, refletindo, e principalmente nos altos escalões, no governo federal, estadual, municipal, refletindo juntos sobre esses assuntos, deixando nessas horas interesses políticos, refletindo sobre a guerra. Temos que nos unir contra esse inimigo de todos, que ameaça a vida. A vida está sendo ameaçada, do vírus no sentido da crise econômica, e chegarmos a essas assembleias, a esses conselhamentos. Então, meus irmãos, eu penso que é de grande valor insistir-se agora de que deve ocorrer uma grande assembleia, um grande aconselhamento entre especialistas. O presidente da República deve ouvir esses especialistas, deve reuni-los, deve debater, os governantes, o presidente, os governadores, os prefeitos, as autoridades devem se reunir chamando especialistas na área econômica, chamando especialistas na área da saúde, para discutir esse assunto importantíssimo, para chegar a uma solução, para chegar a um consenso e uma solução. Isso tem que ser feito logo, né? Irmãos, esse é o conceito das Escrituras. Observe então que as Escrituras, com isso, elas estão combatendo o quê? O orgulho de apenas um homem achar que vai solucionar isso pelos seus meros pensamentos e pela sua mera ideia, sozinho. Combate isso e diz: seja humilde e ouça os outros e reúnam-se para debater e para estudar o assunto, porque Deus vai agir aí, Deus é que livra, dando esses conselheiros. Combate, meus irmãos, também as guerras internas de uma nação. Como Jesus disse, um reino dividido não subsiste, é preciso assembleia, é preciso união, é preciso organização, de uma discussão sobre o problema que é de todos. Há uma necessidade disso urgente. E eu queria então, se esse áudio chegasse a algum governante, dizer ao Senhor, aconselhá-lo a buscar bons conselheiros nessa crise, a se cercar deles, com humildade, buscar esses aconselhamentos. Eu creio que isso, irmãos, é absolutamente necessário. Eu queria concluir, então, com algumas aplicações para todos nós cristãos, mas que também servirão para as autoridades, caso esse vídeo chegue a elas. Primeiro conselho ou conclusão, aplicação, é que deve-se examinar atentamente o caso para livrar-se do mal. Há uma necessidade urgente de que o risco, a ameaça à vida que vem tanto no aspecto do vírus em si como no aspecto econômico sejam examinados, para que seja então descoberta a natureza do mal e nós possamos nos esconder, como diz lá Provérbios, possamos nos livrar e não passar e sermos condenados e sofremos a penalidade do mal. Então, o primeiro conselho é esse: é preciso ter essas assembleias, é preciso que gente da área da saúde, gente da área econômica se una para discutir, que os governos chamem essas pessoas para se aconselhar, os ministros de Estado busquem, que são homens em cada área, principalmente devemos orar muito pelo presidente, pelo ministro da saúde, pelo ministro da área econômica,
e por todas as autoridades em geral, irmãos e amigos. Eles precisam buscar este recurso. Deve-se ouvir muitos conselheiros em segundo lugar. Não pode ser feita uma decisão apenas pela ideia de um homem, mas deve ser ouvido muitos conselheiros. Se há uma coisa aqui que a Bíblia deixa claro, é que há necessidade de muitos conselheiros, de multidão de conselheiros, porque Deus dá capacidades aos homens e cada um contribui em uma importantíssima discussão, importantíssima decisão, e Deus age assim. E é necessário então que a coisa seja feita exatamente dessa maneira. Deve-se ouvir muitos conselheiros. A decisão de um homem só sem ouvir ninguém é perigosíssima, segundo as Escrituras aqui em relação aos governantes. Então o governante deve cercar dos conselheiros. Terceiro lugar, irmãos, e aqui uma aplicação mais direta à igreja de Deus. A igreja deve orar pelos governantes nesse momento de crise, orar e orar muito. Irmãos, ontem eu coloquei para vocês um vídeo do pastor Marcos Paixão a respeito de como os batistas históricos, os primeiros batistas reagiam diante das pandemias, e eles oravam, se humilhavam, jejuavam e consolavam uns aos outros. Então eu queria destacar aqui que nós temos que orar. Nós temos que orar. Ouçam, meu querido irmão da Congregação Batista Reformada, ouçam todos vocês que estiverem me ouvindo. Se há uma coisa que essa crise está nos ensinando é o seguinte: chegou o tempo de nós clamarmos, de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós suplicarmos a Deus. Deus tenha misericórdia de nós. E de orarmos de maneira específica, dentro dessa oração, pedindo salvação, orarmos nesse momento de maneira específica pelos governantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler 2 versos aí, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Ela diz assim: admoesto-te, 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aqui está. Nós queremos uma vida quieta e sossegada? Queremos pedir que Deus opere, queremos ver Deus operando, nos livrando desse vírus, nos livrando dessa calamidade. Então, meus irmãos, temos que orar pelos governantes. Pensem que sobre eles pesa uma grande responsabilidade, estão sob grande pressão. O presidente da República, Bolsonaro, está sob grande pressão. Seus ministros, especialmente o ministro da Saúde, o ministro da Economia, todos os ministros em geral estão sob grande pressão. Os governadores estão sob grande pressão. Os prefeitos estão sob grande pressão. Principalmente que estão no poder executivo. Eles têm que tomar decisões sérias, precisas, que podem ter consequências de salvar ou de destruir vidas. Podem vir sossego, quietude, ou podem vir grandes sofrimentos e dores. Irmãos, e Paulo está dizendo aqui: orem. Orem pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos orar para que Deus lhes dê sabedoria, para que Deus guie o presidente Bolsonaro, guie o nosso governador, guie todos os governadores, lhes dê sabedoria, lhes dê juízo, faça com que eles se unam, faça com que haja essas assembleias, haja essas discussões, essas reflexões, que se ouçam os especialistas e que Deus os guie, para que Deus nos livre, meus irmãos, pela agência desses homens, pelas tomadas dessas decisões, que sejam tomadas decisões corretas, para que venha livramento sobre a nação e sobre o mundo, na verdade. Devemos orar não só pelo nosso governante aqui do Brasil, não, mas pelo presidente dos Estados Unidos, pelos governantes da Europa, da África, da Ásia, de todas as nações nesse momento de crise. Deus tenha misericórdia de nós. E em último lugar, a igreja deve ensinar e viver a verdade. Aqui mesmo em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas esperando de ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amigos cristãos, eu quero falar especialmente a vocês. Nós temos que ter, nesse momento, uma postura absolutamente cristã, bíblica, de defesa da verdade.
E isso acontece pelo nosso falar e pelo nosso proceder. Se o que eu falei aqui for bíblico, por favor, distribua esses princípios das Escrituras, fale com as pessoas, converse sobre isso, fale a elas, anuncie a verdade desses princípios, leve o Evangelho a elas. Esse é o momento da igreja apresentar ao mundo a solução, que é Cristo. Essas coisas são sinais dos tempos que Cristo voltará, amigos. Então fale de Cristo, anuncie Cristo, mostre às pessoas que estão desesperadas, estão preocupadíssimas, que Cristo é a rocha. Fale do pecado, fale da consequência do pecado, fale da morte de Jesus, fale da necessidade do sacrifício dele para a nossa salvação, justificação, santificação. Fale da necessidade do arrependimento, da fé, da obra do Espírito Santo. Proclame o Evangelho, espalhe o Evangelho e fale dos princípios de sabedoria. Em segundo lugar, haja segundo a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não é hora de ficar brigando em Facebook, de ficar debatendo, de ficar denegrindo a imagem dessa ou daquela pessoa, seja de direita, de esquerda, o que for, meus irmãos. Não é hora de ser descontrolado, de ser raivoso, de ser dominado pela ira por questões da política. Na verdade, para o cristão nunca é essa hora. O cristão deve ser manso, deve falar a verdade com mansidão sempre. Mas essa é uma hora crítica em que os cristãos devem ser exemplo de piedade, de verdade, da mansidão, da temperança, do autocontrole. Então seja assim. Ore pelas autoridades. Não prejulgue as decisões delas. Ore, clame, suplique. Ajude nesse sentido. Espalhe o conhecimento. Não seja raivoso e não seja provocador, ofensivo. Não distribua apelidos e ofensas a esta ou aquela autoridade. Não faça isso, não é papel de cristão. Mas seja manso, proclame a verdade com autoridade, com verdade, com mansidão. Proceda de maneira cristã. A ira humana não produz a justiça de Deus. Não esteja entre vós a gritaria, a cólera, diz Paulo em Colossenses, mas a mansidão, mas as palavras sábias, que a palavra abunde em vós. Abram a boca com sabedoria. Hajam assim, cristãos. Esse é o momento que nós temos que consolar o mundo, levar o Evangelho ao mundo, proclamar a necessidade de arrependimento, de fé, e nós mesmos orarmos muito e nos arrependermos também. Possamos fazer isso. Eu queria dar apenas vamos dizer assim, uma palavra final sobre o que eu imagino. Eu não sou especialista nem na área econômica, nem na área da saúde, mas na minha humilde visão, irmãos, é isso que eu tenho orientado os irmãos até aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, em questão do isolamento, seja vertical, horizontal, seja total ou parcial. Eu imagino que por alguns dias, pelo menos, dentro das dadas circunstâncias, aqueles que não precisam sair devem ficar em casa. Aqueles que têm mesmo que sair, têm que trabalhar, que não tem jeito, né? Tem que trabalhar, que trabalhem, que saiam. Mas eu imagino que nós devemos ainda manter um isolamento nas nossas casas, se assim o pudermos. Porém, eu também entendo, meus irmãos, isso aqui é o que eu tenho pensado e refletido até aqui, né? De que isso não pode continuar, de que temos que sair para trabalhar. Eu não acho que vai ser possível ficar, por exemplo, 3 meses todo mundo parado. Eu imagino que as empresas vão quebrar. Então imagino que tem que ter uma decisão precisa quanto a esse tipo de atitude nessa hora. Vamos orar. Essa é uma opinião que eu tenho para os irmãos agora. Imagino que por alguns dias a gente deva mesmo ficar isolado, mas que vai ter que abrir, vai ter que trabalhar, porque senão vidas humanas serão perdidas em consequência da quebradeira que vai acontecer. Então essa é a minha humilde opinião. Mas eu queria encerrar dizendo aos irmãos, porém, que o Senhor é por nós. Toda essa crise, irmãos amados da congregação, e todos vocês, meus irmãos, nós devemos lembrar
de que o Senhor está cuidando do seu povo, de que isso terá efeito benéfico sobre toda a sua igreja e a glória do seu nome. Então, eu quero aconselhar o que eu falei no último estudo: não fique apavorado, não seja imprudente, mas não fique apavorado, descanse no Senhor. Deus cuidará de você, meu irmão, Deus cuidará da sua família, Deus cuidará dos seus filhos, Deus cuidará de você, não tenha dúvida disso. E saiba que seja na vida ou seja na morte, o Senhor está com você, cuidando, cumprindo seu propósito, o seu bem sempre. Descanse no Senhor. Vamos juntos, vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar. Se tiver que realmente, dentro da circunstância nesse momento, aqueles que puderem se isolem mesmo. Vamos guardar os nossos velhinhos, vamos fazer tudo por eles, os que estão em risco, e preservar também a nossa vida, tomar os devidos cuidados, com oração, com clamor, descansando no Senhor. O Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe. Ele fará isso, meus irmãos, descansemos nele. Quero dizer a vocês da amada congregação que eu os amo e que eu desejo estar com vocês muito em breve, né? Vamos orar ao Senhor, vamos esperar que há de chegar o momento, então, quando vamos poder nos reunir. Nosso plano é que domingo ainda estejamos nessa situação, né, assim, por online mesmo, fazendo assim os cultos, as reuniões, mas que muito em breve nós possamos nos reunir para adorar juntos na casa da congregação e estarmos de novo juntos. Deus, assim permitir, faremos isso, como também a todos os amados das outras igrejas que estão nesse processo também de isolamento. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus guie nosso presidente, vamos orar muito pelo presidente Bolsonaro, muito pelas autoridades, para que o Senhor os guie nessa hora de grande pressão, e o Senhor os guiará. Vamos orar, vamos clamar pela sua misericórdia. Orem comigo, meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade nesses dias maus, que o Senhor retenha esse vírus, que o Senhor derrame a sua misericórdia, que o Senhor abençoe as autoridades do mundo todo, meu Deus, para que eles decidam com precisão quanto à questão do vírus e a questão econômica. Nos livra de uma quebradeira muito terrível, da quebra das economias drástica. Guarda as nações, clamamos, e abençoe especialmente esse país, que já tem os seus problemas, Senhor, mas que o Senhor livre a nossa nação. Nós oramos para que o vírus não chegue com força, não traga grandes males, não seja mais atenuado aqui, Senhor, na nossa nação. Clamamos misericórdia, pedimos que a nossa nação consiga se recuperar a economia, que os empregos sejam mantidos, que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos da congregação, do seu trabalho, dos seus empregos, os sustentos, os supra, e a todos os irmãos que estão me ouvindo, todos os amigos que estão me ouvindo, abençoa também e nos livra, meu Deus, e que isso seja para o nosso bem espiritual, acima de tudo, para a tua glória, em nome de Jesus. Assim oramos, assim obedecemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma abençoada noite em Cristo Jesus e orem individualmente com as suas famílias. Não podemos orar juntos esses dias, mas que você possa orar com a sua família e também individualmente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja com você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Boa noite a todos, Deus abençoe. Só um pedidozinho: divulgue esse vídeo, ponha nas suas páginas, tá bom? Nas suas redes sociais. Vamos ajudar a divulgar esse vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. Amém.